capítulo 6, a partir do versículo de número 1, diz assim: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Repete comigo isso, 7 anos. Isso. Foram 7 anos sofrendo. 7 anos sofrendo. Versículo 2: E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estavam nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento Israel, nem ovelhas, nem bois, e nem jumentos. Porque eles subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia nem contar, nem eles e nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito. Eu vou repetir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aleluia. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra, e nós clamamos e suplicamos a tua graça e a tua misericórdia, para que a sua voz possa ir de encontro ao nosso coração, e a sua palavra possa transformar a nossa vida nessa noite. Usa a minha vida fazendo de mim um canal, simplesmente um canal a transmitir a sua palavra. Oramos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Eu dei um título para essa mensagem, Vencendo um Grande Desafio. Todos nós nos deparamos com desafios na nossa caminhada de vida, na nossa trajetória. A todo o instante surgem na nossa frente desafios. E o que eu tenho aprendido a respeito de desafios, de pessoas que fracassam diante de desafios e falam: eu sou fracassado, eu sou fracassada. Eu tenho aprendido que não existem pessoas fracassadas, existem pessoas que elas desistem de lutar contra os desafios. São pessoas que desistiram de lutar no meio do caminho, desistiram de aprender o que Deus queria lhe ensinar e desistiram de fazer a coisa certa. Esse texto que nós acabamos de ler conta 7 anos de Israel vivendo pobreza, opressão, em função da desobediência deles a Deus, do distanciamento deles de Deus. Eles sofrem 7 anos de opressão, de roubo do inimigo, e viveram pobreza. Não foi 1 ano, 2 anos, nem 3 anos, foram 7 anos. O desafio aqui desse povo era sair dessa opressão e dessa pobreza de 7 anos. O desafio era sair dessa adversidade externa que acabava consumindo o interno. Porque você imagina você trabalhar, e quando você vai botar a mão para poder colher, o inimigo vem e rouba tudo. Você suar, se esforçar, na hora que você vai começar a desfrutar, o inimigo vem e varre tudo. E isso desgasta do lado de fora e desgasta do lado de dentro. O desafio deles era vencer, superar essa opressão, superar 7 anos de dor, de sofrimento e de roubo. Gideão foi um homem levantado por Deus.
Foi um homem que Deus chamou, e ele aceitou o chamado, para vencer o desafio. Para vencer um desafio que iria abençoar ele, a casa dele e as pessoas que estavam à volta dele. Você ser abençoado ou não, você topar o desafio de superar isso, topar o chamado de Deus, de superar o desafio, envolve você ser abençoado ou não e as pessoas da sua volta ter o reflexo de você ser abençoado ou não. Tão grande é a nossa responsabilidade. Fala para o vizinho que está do seu lado, a sua responsabilidade é muito grande, meu querido. Ok, pastor. A minha responsabilidade é grande, o que eu preciso fazer? O que precisamos fazer? Esse texto ensina isso. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Eles se distanciaram do Senhor e começaram a sofrer. O versículo de número 6 diz assim: depois que eles o empobreceram muito, eles decidiram então agora clamar ao Senhor. A primeira coisa que eu preciso avaliar é ver se eu estou me distanciando do Senhor. E decidir que vou me aproximar, me reaproximar dele, não me distanciar mais. Porque parece um ciclo vicioso. Quanto mais lutas enfrentamos, parece que mais as lutas, elas nos afastam de Deus. É como se orar não estivesse funcionando. É como se ir para a igreja não está adiantando nada. E aí quanto mais eu penso assim, mais eu me afasto. E aí mais problema eu experimento. E aí eu falo, tá vendo? O mínimo que eu estava fazendo não está adiantando nada. Então mais eu me distancio. E mais problema eu experimento. É me reaproximar de Deus e não me afastar. O povo ficou 7 anos nesse ciclo. Você quer viver esse ciclo de 7 anos? Depois de 7 anos desse ciclo, eles disseram, chega, não dá mais. Chega, nós precisamos de voltar a clamar ao Senhor. Nós precisamos de nos reaproximar de Deus. Só que eles fizeram isso depois de 7 anos. Fala para o vizinho que está do seu lado, você pode fazer em menos tempo, hein, irmão? Aleluia. Tiago capítulo 4 diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Eu estou me chegando para Deus ou eu estou me distanciando de Deus? Isso fala muito em como você vai lidar com os desafios que você está enfrentando agora e os desafios que vêm por aí. Eu preciso me reaproximar de Deus, e me reaproximar de Deus é uma decisão que vai além de estar frequentando a igreja. Me reaproximar de Deus é a minha vida, de alguma maneira, mostrar a minha dependência. Eu sem Deus não sou nada, não posso nada, não consigo nada, e a minha vida está mostrando isso. Eles clamaram ao Senhor e Deus começa então a enviar a resposta para eles. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu queria aqui desafiar você a fazer um clamor, um tipo de clamor que vai alcançar o trono, um tipo de clamor do fundo do seu ser, um tipo de clamor que vai atingir os céus. Mas como é que é isso, pastor? É uma oração alta, é uma oração de trovão, é uma oração que grita, é uma oração em línguas? Não, é uma oração que sai do dentro da alma. É uma oração que sai de dentro da alma. É uma oração que expresse total confiança para Deus, dizendo, Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não suporto mais. São 7 anos
só o Senhor pode mudar essa história. Só o Senhor pode nos livrar disso. A outra coisa que nós precisamos fazer, o versículo 8 diz: enviou então o Senhor um profeta para os filhos de Israel, que disse: assim diz o Senhor Deus de Israel do Egito, eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e dei para vós a terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja a presença habitais. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Eu preciso decidir que eu vou ouvir aquilo que Deus está falando comigo. Quando eles clamaram ao Senhor, Deus foi lá e disse: olha, eu já tinha visto o que você estava passando, e eu avisei para vocês se reaproximarem de mim, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Eu já agi antes, e dei livramento para vocês antes, abençoei a sua vida antes, e nem assim você entendeu a minha voz, e nem assim você deu ouvido ao que eu estava falando. Eu enviei um profeta. Irmão, posso falar? Deus tem enviado profetas para poder trazer a resposta da oração que você tem feito na sua casa, nesse lugar. Deus tem enviado profetas. E nós precisamos de um coração quebrantado para isso. E uma vez que nós estamos com o coração quebrantado, nós precisamos vencer os desafios da mente, os desafios da batalha interior. Por quê? Se Deus estiver falando comigo, e eu não vencer os desafios do interior, eu não consigo mudar de vida, eu não consigo experimentar a mudança da situação triste e desagradável que eu estou vivendo hoje. Então eu preciso vencer. Deus está falando comigo, vai haver uma batalha aqui dentro. E a batalha que tem aqui dentro é a voz de Deus e a voz do inimigo. A voz do inimigo, ela toma força com a nossa carne, com a voz da carne. Então junta-se o inimigo com a nossa carne. E a voz de Deus fala: vai dar tudo certo. A voz de Deus fala: permanece firme. A voz de Deus fala: não desiste no meio da caminhada. A voz de Deus fala: ora mais. A voz de Deus fala: vai lá na frente. A voz de Deus fala: abre o seu coração. A voz de Deus fala: pede ajuda. E a voz do inimigo fala: não vai adiantar nada. A voz do inimigo fala: você já tentou de tudo, já era, larga tudo, chuta o balde, volta para o mundo, volta a beber, volta a se drogar, volta a prostituir, não vai adiantar nada, você está perdendo tempo. Há uma luta aqui dentro, e eu preciso vencer essa luta aqui dentro com Deus. Eu preciso superar essa luta aqui dentro, porque além dessas vozes vem algo como um sentimento de ser incapaz. Eu não vou dar conta disso. Quando Deus chamou Gideão e falou: Gideão, você é quem vai livrar Israel, você vai conseguir solucionar esse problema de 7 anos. E aí a voz interior da incapacidade começa a gritar aqui em Gideão: como? Eu sou o menor da casa do meu pai, a casa do meu pai é a menor da de Israel, eu não tenho condição disso. Então quando Deus quer mudar a sua vida, transformar a sua vida, Ele usa uma palavra, Ele usa um profeta, você recebe aquilo. Aí uma voz, as vozes aqui dentro vão começar a bagunçar você, e uma voz que vai tentar bagunçar você, falar assim: não adianta, você não nasceu para ser crente. A voz aqui dentro que vai tentar bagunçar você, você não vai conseguir nada. Você não sabe orar direito. Você não tem contato com Deus, igual outras pessoas têm. Olha aqui a voz que quer roubar a bênção de Deus sobre a sua vida. A outra coisa é o pensamento
que o inimigo quer trazer, a memória, a lembrança que o inimigo quer trazer ao nosso pensamento, trazer à memória o histórico de vida. Gideão fala, eu não vou conseguir, sabe por quê? Porque eu sou o menor da casa do meu pai, e a casa do meu pai é menor de Israel, nós não temos condição nenhuma. O pai de Gideão era um idólatra. O pai de Gideão tinha um altar dentro da sua casa para adorar um Deus estranho. Então o Gideão, além de dizer, a minha casa é a menor de Israel, sou o menor da casa de Israel, do meu pai, ele ainda deu a entender, meu pai é um idólatra, tem maldição na minha casa. Na minha casa, nós somos criados debaixo de idolatria, feitiçaria, bruxaria. O inimigo quer colocar algo na mente, no coração das pessoas, em função do que ela viveu no passado, para agarrar isso através de alguma maldição que já foi quebrada, que já foi anulada. É mais ou menos assim, ó, você está assim porque o seu pai tem uma maldição. Você não vai conseguir mudar isso no seu casamento, porque todas as gerações da sua família teve casamento separado, divorciado. Você não vai conseguir superar esse problema emocional, porque todo mundo na sua casa sempre teve problema emocional. Você não vai conseguir superar problema de esquizofrenia, porque teve gente na sua... A maldição estava lá. Você não consegue se firmar com Deus? E eu quero aqui dizer em nome de Jesus, toda palavra que o maligno tem tentado lançar sobre a sua mente, sobre o seu coração, que caia por terra agora, porque a palavra que vai prevalecer no seu coração é a palavra de Deus. Você foi chamado para ser mais do que vencedor, você é um escolhido, você é uma escolhida. Jesus comprou a sua vida com o sangue dele derramado na cruz do Calvário, e isso significa que você é importante, tem muito valor. Por favor, faz um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala, você tem muito valor para Deus. O seu passado não pode determinar o seu futuro, mas o seu presente determina o seu futuro. Então decida hoje que você vai superar e vencer essas vozes que tentam falar dentro de você para te destruir mais um ano. Mais um ano te destruir. Eu não vou deixar isso. A outra área que o inimigo ele utiliza dentro das pessoas é o medo. Gideão tinha medo de assumir aquela grande responsabilidade. Gideão tinha medo de encarar aqueles desafios. Gideão tinha medo. E o inimigo pode estar travando e amarrando a sua vida, porque você tem medo de não conseguir aguentar. O inimigo já está fazendo você desistir no meio do caminho, porque você tem medo de não dar certo. Você tem medo, ainda faltam anos. Você está preocupado, você está se ocupando com os anos lá na frente. Como é que vão ser os anos lá na frente? E aí o diabo amarra você com esse medo de como vão ser os anos lá na frente, e ele paralisa a sua vida hoje, está tudo amarrado hoje, e ele rouba você mais um ano, a sua alegria mais um ano, a sua felicidade mais um ano, a paz na sua casa mais um ano. Não, eu não vou deixar o inimigo colocar medo em mim. Eu vou lutar pela minha vida com Deus, servindo a Deus, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pelo meu trabalho, eu vou lutar pelo melhor de Deus no meu casamento, eu vou lutar pelo melhor de Deus na minha família, eu vou lutar sem medo. Eu preciso dizer, para algumas pessoas, isso está queimando forte no meu coração. Pare de ficar acumulando no seu coração uma preocupação excessiva de como vai ser amanhã.
isso está colocando no seu coração medo. E esse medo está te atrapalhando de ser feliz. Esse medo está te atrapalhando de experimentar o melhor que Deus tem para você nesse tempo de agora. Eu quero vencer essa opressão do inimigo, pastor. O que mais eu faço? Capítulo 6, versículo de número 24. Diz assim: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e clamou ao Senhor, e disse: é a paz. E ainda até o dia de hoje, está em Ofra do Asbezerita. Gideão edificou um altar ao Senhor e falou aqui: nesse altar eu vou declarar que através desse altar eu vou experimentar a paz. Ele edificou um altar para quebrar as maldições que o seu pai tinha com um altar que servia a deuses estranhos. Ei, nós podemos seguir na direção contrária dos nossos pais, se eles tiveram um altar para deuses estranhos. E o nosso altar para o Deus Criador dos céus e da terra precisa ser maior do que o altar que os nossos pais edificaram quando eles serviam a deuses estranhos. Você sabe por que eu decidi me envolver com a obra de Deus e dar a minha vida para a obra de Deus? Porque na minha casa tinha um centro espírita. E o altar que o meu pai e a minha avó faziam para o diabo, eles entregavam a vida deles para fazer tudo o que o diabo pedia. Tudo que uma entidade pedia, eles faziam. Se eles tinham que ficar uma madrugada inteira acordados, batendo tambor, eles ficavam. Sumir 3 dias, por dentro de uma mata, de uma cachoeira, eles ficavam. Uma madrugada inteira sapateando, e depois de tomar uma garrafa de caninha da roça inteira endemoniado, e quebrar a garrafa e ficar sapateando em cima do vidro, eles faziam. E aí quando eu conheço a palavra de Deus, eu tomo uma decisão de que eu vou oferecer um altar para o Deus Todo-Poderoso, maior do que o altar que os meus pais edificaram para Baal. Deus tem feito uma obra linda na sua vida, você conheceu a palavra de Deus. E a pergunta a fazer é: hoje o que você edifica para Deus é maior do que o que os seus pais edificavam para o inimigo? O que você edifica para Deus hoje é maior? Gideão fez isso. Então Gideão edificou o altar ao Senhor e clamou ao Senhor: é paz. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, a saber, segundo o boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Você só vai destruir algumas maldições que foram edificadas pelo altar do seu pai quando você edificar um altar maior para Deus do que foi o altar do seu pai. Se eu quero experimentar o poder de Deus para sair dessa opressão, essa luta de 7 anos, eu preciso decidir que não vou parar no meio do caminho. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Gideão, então, ele decide convocar os homens de Israel para ir à batalha junto com ele. Eu não vou parar no meio do caminho, e se precisar eu vou pedir ajuda, pessoas para orarem comigo, pessoas para batalharem comigo, pessoas para jejuarem comigo, pessoas que vão interceder para no momento que eu estiver fraco, essa unção de Deus que há sobre a vida das pessoas, me capacitar, me fortalecer para nós lutarmos juntos. Queridos, nós temos algo muito maravilhoso na nossa igreja, que são as células. Se você ainda não faz parte de uma célula, ali é a oportunidade de você ter um exército do seu lado,
para entrar nas batalhas com você de jejum, de oração, orar por você, pela sua vida. Enfrentar as batalhas em unidade com você, porque toda semana você tem uma demanda, um desafio, e ali na cela você abre o seu coração, e aí você tem um grupo de pessoas que estão junto com você para superar os desafios que você está enfrentando hoje. Então preciso estar vinculado numa célula. Ali é a equipe, ali são os 300 de Gideão que vão lutar junto comigo. Ali são aqueles que vão encarar a batalha e o desafio que eu estou vivendo hoje. Fala para o seu vizinho do seu lado assim: vamos na célula comigo essa semana, irmão. Fala aí, né? É claro que Gideão convida algumas pessoas, e isso é uma verdade também nos nossos dias. E as pessoas que ele convida para estar junto com ele, param no meio do caminho. Escute bem. Só que Gideão estava decidido a superar aquele desafio. E ele não parou no meio do caminho porque algumas pessoas desistiram e pararam no meio do caminho. Desde que eu converti, olhe bem e escute o que eu vou dizer. Desde que eu converti, eu vi muitas pessoas iniciarem a caminhada junto comigo e pararem no meio do caminho. Desde que eu converti, eu vi pessoas iniciarem comigo e jogar a toalha no meio do caminho. As pessoas que abandonaram e jogaram a toalha no meio do caminho, de alguma maneira, isso está influenciando você e fazer você pensar em jogar a toalha também. Gideão não parou, e no final ficaram 300 com ele, mas ele foi, não parou. Se nós queremos sair da opressão de 7 anos, o capítulo 7, versículo 9 diz assim: sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor disse para Gideão: levanta e desce arraial. Levanta e desce até o arraial, lá onde estavam os inimigos. Eu entreguei eles na sua mão. Deus quer entregar nas suas mãos os maiores inimigos que estão oprimindo você hoje. Deus está pronto para entregar nas suas mãos o que mais está lhe afligindo nos últimos meses. A única coisa que Ele espera de você é um posicionamento. Gideão levanta e vai lá. Desde o início, o povo, ele está precisando posicionar-se diante de Deus. E quando eles se posicionam diante de Deus, então eles experimentam o livramento. Eu quero concluir aqui essa palavra. Eu não tenho dúvida, você veio aqui essa noite, é porque Deus quer te dar um grande livramento. E tirar você de uma situação que está te oprimindo, talvez há alguns anos. E eu quero orar por isso. Eu quero clamar ao Senhor com você, assim como os filhos de Israel clamaram. Pastor, eu quero. Por favor, fique de pé.